Nenhuma oração feita com fé é em vão. Joelhos se dobram, Deus estende a sua mão. Olá, meus amigos, eu sou Jefferson Araújo, sou orador do canal Última Verdade Presente. É um ministério de produção de conteúdos nas redes sociais e também de pregações. E é uma alegria muito grande poder me dirigir de forma mais específica à Igreja de Orlando. Muito obrigado pelo convite, é uma honra imensa poder estar aqui entre vocês. Ou melhor, com vocês, né? Através das redes sociais, através da tecnologia. E nós estamos já finalizando, bem próximo do fim, da conclusão destes 10 dias de oração, uma ocasião muito especial da nossa igreja, onde nós procuramos nos preparar para as atividades missionárias do ano, e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de dividir esse assunto tão importante e que tem uma relação profunda com o meu ministério, com vocês aí da igreja. Bom, o tema que me cabe é sobre as mensagens angélicas, e a título de introdução, eu gostaria de convidar você para nós lermos juntos Mateus capítulo 24, versículos 45 e 46, onde nós vamos procurar compreender alguns detalhes também sobre a missão da igreja no tempo do fim. Diz assim o texto: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. De acordo com alguns comentaristas bíblicos, naquela época de Jesus havia algumas famílias que eram mais abastadas e possuíam, além dos escravos, um escravo que era uma espécie de administrador. Era como se fosse um gerente dos demais escravos da família. E na ausência do chefe da família, esse escravo administrador tinha a responsabilidade de cuidar dos demais escravos da família. O contexto da escravidão na época bíblica era diferente do nosso contexto aqui ocidental e um pouquinho mais contemporâneo. Naquela ocasião eles se preocupavam com o bem-estar dos escravos. E uma das incumbências dada a esse escravo gerente era justamente alimentar os demais escravos para que ele estivesse bem nutrido, a fim de exercer as atividades de maneira saudável e bem executá-las. Jesus toma essa experiência do contexto social da sua época e nos traz uma lição espiritual, especialmente para nós que vivemos nos últimos dias, onde Ele, sendo o Senhor, se ausenta quando volta ao céu e deixa-nos a nós encarregados da missão de alimentarmos bem as pessoas aqui nesse mundo. E nós sabemos que o alimento aí no caso não é literal, é espiritual, é a palavra de Deus. O que essa história nos leva a concluir é que existe um alimento para cada momento da história. Existe um pão espiritual, uma mensagem que Deus envia para cada momento. E é justamente essa mensagem que o Senhor espera que a gente pregue para a geração que nós estamos vivendo. É a mensagem que vai alimentar devidamente as pessoas em nossa época. Vivendo em um período onde existem tantos tipos de teologias da prosperidade, teologia do coach, teologia da libertação e etc., há uma mensagem especial para a sua geração. Ellen White, inclusive, comentando sobre justamente essa passagem, no livro Desejado de Todas as Nações, diz assim: Estes são os sábios e fiéis servos que dão o sustento a seu tempo à casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdade a seu tempo, assim hão de os servos de Cristo agora dar a especial advertência para a sua geração. Então Ellen White conclui que os mensageiros de Deus dessa época, assim como Moisés, Abraão
Enoque e tantos outros servos de Deus deram a mensagem especial à sua geração, o Senhor espera que você mesmo aí da igreja de Orlando, também pregue a mensagem especial para a época que você está vivendo. Isso não é, como alguns pensam, uma ideia inventada pelos adventistas do sétimo dia. Nós poderíamos aqui viajar em distintas gerações da história da igreja e nós veríamos e chegaríamos à conclusão de que em cada época Deus enviou uma mensagem especial. Por exemplo, lá no Jardim do Éden ainda, quando Adão e Eva caíram em pecado, a mensagem especial para aquele momento é a que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que a gente chama de proto-evangelho: porém inimizade entre ti e a mulher. Mas 1656 anos depois, já a mensagem era outra. Deus disse através de Noé que o mundo seria destruído pelas águas do dilúvio. Na geração de Abraão, a mensagem especial foi que Deus, através dele, faria uma grande nação. Na geração de Moisés, a mensagem mais importante foi a libertação do povo da terra do Egito e que eles seriam levados para uma terra que mana leite e mel. Na geração de Jeremias e de Esdras, vejam que interessante, enquanto Jeremias dizia que o povo deveria ir à Babilônia, Esdras dizia que eles tinham que sair de Babilônia e voltar a Jerusalém. Meus amigos, e assim nós poderíamos ir para a Idade Média e descobriríamos que a mensagem mais importante daquela época foi a justificação pela fé. E em cada momento da história, Deus enviou uma mensagem especial. E aqueles que se destacaram não foram aqueles que Deus escolheu arbitrariamente para pregarem a mensagem, mas foram os homens e mulheres de Deus que entenderam o propósito do Senhor para a sua época e anunciaram a mensagem exata para o tempo da história que viviam. A pergunta é: qual é a mensagem mais importante, a verdade presente, como nós chamamos, para a sua geração? De acordo com a própria Bíblia, como o tempo nos é curto, nós estamos aqui tentando ser o mais objetivo possível, mas também teólogos adventistas chegam à conclusão que vou transmitir aqui para vocês. Por exemplo, no Tratado de Teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Hans Larrondel, na página 966, diz assim: as mensagens dos três anjos de Apocalipse 14, do 6 até o 12, expressam o último apelo do céu. É por isso que o nome do meu ministério é A Última Verdade Presente, porque entendo que, como adventista, o último apelo do céu, o último convite divino, a última mensagem de advertência ou a verdade mais importante para a nossa época é justamente a mensagem de Apocalipse 14, do 6 até o 12. E ele continua: expressam o último apelo do céu a todas as pessoas da terra para renunciarem toda forma de idolatria e falsidade, para adorarem o Criador e aceitarem o seu evangelho eterno. Então, fazendo um resumo bem curto aqui da mensagem dos três anjos de Apocalipse 14, vamos ler rapidamente a mensagem do primeiro anjo. Versículo 6 até o 7 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Primeiro é preciso destacar que os anjos que aparecem nessas mensagens não são anjos literais. Nós não veremos anjos literalmente voando pelo meio do céu, não. Anjos aqui representam mensageiros. São as pessoas que pregam, que Deus chamou nesta época para pregarem as suas mensagens. Você, a partir do momento que se converte ao Evangelho, a Jesus Cristo, e é batizado na igreja, é um anjo que voa pelo meio do céu. Aliás, a palavra anjo no Apocalipse também poderia ser traduzida do grego mensageiro. É a mesma coisa. Então a ideia aqui é mostrar que os mensageiros de Deus que vivem nos últimos dias voam pelo meio do céu. E o voo representa velocidade, a urgência dessas mensagens, a importância que devemos dar a elas, uma vez que vivemos nos últimos momentos da história desse mundo. E por fim, a Bíblia diz que estes anjos que voam pelo meio do céu pregam em grande voz. Pregar em grande voz significa anunciar estas mensagens
com urgência, mas também cheio do Espírito Santo de Deus. Entendido esses três elementos, nós poderíamos resumir a mensagem do primeiro anjo assim: o que é o Evangelho eterno? O que significa temer e dar glória a Deus? O que seria o juízo de Deus e também a adoração a Deus? Nós sempre afirmamos que a mensagem do primeiro anjo tem três imperativos: temer, adorar e glorificar. E estes três imperativos nos conduzem ao cerne da mensagem do primeiro anjo, que é o anúncio do juízo de Deus. É verdade que primeiro fala-se do Evangelho eterno, e como o próprio adjetivo que é dado a ele, ou seja, a eternidade, a mensagem do Evangelho, as boas novas da salvação, não são aquilo que eu gosto, que eu prefiro, que eu penso. Não tem a ver com gostos pessoais. E tampouco não tem relação com os nichos de pregação que caracterizam a geração que nós vivemos. Nós não devemos nos preocupar em anunciar mensagens que atinjam a determinados nichos da sociedade, não. A mensagem do Evangelho tem um objetivo: não é evangelizar pós-modernos, negros, mulheres. Não é isso. A mensagem do Evangelho tem o objetivo de anunciar a mensagem a pecadores. E ponto final. Por isso é o Evangelho eterno. É uma mensagem que é a mesma ontem, hoje e o será para todo sempre. Esta mensagem do Evangelho convida as pessoas a temerem a Deus, a darem glória a Deus e a adorá-lo verdadeiramente por uma razão especial, porque chegou a hora do seu juízo. Eu sei que não é muito popular falarmos sobre isso nessa época, mas a verdade é que a Bíblia não nos incentiva a preocupação com uma mensagem popular. A Bíblia nos orienta a nos preocuparmos com uma coisa: em sermos fiéis à vontade de Deus, tanto na nossa vida como também na missão da igreja. A mensagem do segundo anjo, por sua vez, é uma mensagem um pouquinho mais incisiva, mais dura, porque ela vai falar sobre a queda de um sistema chamado Babilônia. Lá em Apocalipse 14, versículo 8 diz: seguiu-se outro anjo segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento, nós descobrimos que o termo Babilônia é derivado de Babel, que significa literalmente confusão. E as características que poderiam resumir a ideia da Torre de Babel são as seguintes: é um povo que desprezou a lei de Deus, a lei do Senhor dizendo que eles deveriam se multiplicar, eles resolveram se concentrar. É um povo idólatra que queriam exaltar o homem no lugar de Deus. E finalmente um povo que buscava justiça pelas obras e não pela fé. Queriam chegar aos céus através da construção de uma torre. Na Babilônia de Nabucodonosor nós vamos adicionar um outro elemento, que é o elemento da perseguição e opressão contra o povo de Deus. Estas são as características da Babilônia do Antigo Testamento, fora todo o misticismo que envolvia também essa nação. No Novo Testamento, portanto, quando a Bíblia fala de Babilônia, todas estas características estão presentes nela. Será um sistema agora, sistema místico, que vai se voltar contra a lei de Deus, que vai exaltar o homem no lugar de Deus, que vai buscar justificação pelas obras e vai oprimir e perseguir o povo de Deus. O Apocalipse diz que este é um sistema tríplice, formado pelo dragão, a besta e o falso profeta. Em resumo, como eu disse, o tempo não nos permite provar o que vou dizer, quem sabe em um outro momento, mas o dragão representa o espiritismo, a besta representa o papado romano e o falso profeta representa o protestantismo apostatado. A Babilônia é a união deste sistema, ensinando um monte de coisas erradas e oprimindo o povo de Deus. Daí vem inclusive o termo vinho de Babilônia. O vinho são as falsas doutrinas perpetradas por este sistema. Aliás, eu poderia aqui dizer que os principais vinhos que esse sistema tem dado para embriagar o mundo são a mensagem de justiça pelas obras, a mensagem do domingo no lugar do dia verdadeiro de descanso, o sábado do Senhor, e também a imortalidade da alma. Para a gente concluir essa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, eu não vou ler aqui por causa do tempo, que já está quase aí no seu limite,
mas depois você pode ler Apocalipse 14, versos 9 até o 12, e você verá que a mensagem do terceiro anjo, diferente das duas primeiras, a mensagem do primeiro anjo é imperativa. A mensagem do segundo anjo é denunciadora. A mensagem do terceiro anjo é uma ameaça. Ela ameaça com a ira de Deus todos os adoradores da besta, da imagem da besta e da marca da besta. É uma mensagem muito dura. É uma mensagem enviada por um pai que ama tanto os seus filhos e que vê os seus filhos num caminho de rebeldia, vendo que estão seguindo a destruição, e ele chega ao ponto agora de ameaçá-los com lágrima nos olhos, dizendo: meus filhos, se vocês continuarem nesse caminho, o que acontecerá com vocês é terrível. E as pessoas que seguem esse caminho de acordo com a Bíblia são aqueles que adoram a besta, que de acordo com a Bíblia é o papado, a imagem da besta, que de acordo com a Bíblia é o protestantismo apostatado, e a marca da besta, que segundo as Escrituras é uma lei obrigando as pessoas a guardarem o domingo. Então, em resumo, esta é a mensagem do terceiro anjo. É verdade que ali também aparece o elemento da ira de Deus, que será a consumação do seu ódio contra o pecado no derramamento das 7 últimas pragas, mas finalmente a mensagem do terceiro anjo termina com uma mensagem de alento, dizendo que os fiéis de Deus são aqueles cuja paciência, ou melhor, né? Lá em Apocalipse 14, versículo 12, diz que aqui está a paciência, ou a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. No meio de toda essa situação caótica, onde o tema da adoração será central na batalha entre o bem e o mal, a Bíblia diz que haverá um povo leal a Deus, que irá adorá-lo de verdade, guardando os seus mandamentos e sendo fiéis, mantendo a fé e a confiança em Cristo Jesus. Meus amigos, estas são as mensagens mais importantes que nós devemos pregar nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro, abreviando dessa maneira a vinda do Senhor Jesus. Que Deus faça de você um anjo que voe pelo meio do céu, pregando essas mensagens em alta voz. Vamos orar? Querido Pai, usa a minha e a nossa vida para a Tua glória, para cumprir a missão da igreja em nossa geração, mesmo que vivamos em uma época onde essas mensagens são talvez impopulares, que a nossa preocupação seja a lealdade ao Senhor, anunciando essas mensagens, e eu tenho certeza que milhares de pessoas aceitarão o Teu último convite de misericórdia. Usa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe.